Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste 24 de novembro, uma segunda-feira. Em 1631, os holandeses saqueavam e queimavam a cidade de Olinda, no litoral de Pernambuco. E em 1993, num 24 de novembro, a justiça inglesa condenava à prisão perpétua 2 meninos de 11 anos que amarraram um bebê de 2 anos no trilho do trem e ficaram esperando o trem passar. Aqui no Brasil, eles seriam inimputáveis. O artigo 228, se não me engano, da Constituição diz que menores de 18 anos são inimputáveis. Mas diz também no artigo 53 que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras. E isso não está sendo observado. Bom, eu queria falar para vocês, de novo, sobre a Gazeta do Povo, que é um dos raros jornais desse país que não tem militância, tem fidelidade ao fato. É que outros são obrigados a ter militância porque dependem de verba pública. E aí tem que servir a quem paga. A gente vê aí jornais com páginas inteiras de propaganda de quem não tem necessidade de propaganda, né? Que é governo. Basta a propaganda de um governo é a prestação de bons serviços públicos, não é isso? O governo não é sabonete para ser vendido. Eu escrevo na Gazeta do Povo, como tantos outros colegas jornalistas brilhantes que lá estão, e me informo pela Gazeta do Povo também. E eu estou dizendo isso porque a Gazeta do Povo está com uma oferta relâmpago aí de R$ 1,90, menos de R$ 2,00. R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses de assinatura, para atrair o assinante. Eu duvido que o assinante depois, de habituado com a Gazeta do Povo, vai querer sair, não vai. E então eu convido você, olha, o endereço é gazetadopovo, tudo junto.com, / Alexandre Garcia, ou aí no código, eu esqueci o BR, Gazeta do Povo, vou repetir, Gazeta do Povo, tudo junto.com.br / Alexandre Garcia. Está lá, está o QR Code, e aí você assina e vai ficar bem informado depois disso, todos os dias, acesso ilimitado. Bom, lembre-se de se inscrever aqui no canal, se ainda não se juntou a nós, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Bem, absolutamente previsível, como me disse um advogado, né? A primeira turma do Supremo confirmou o voto do relator Moraes de manter a prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal de Jair Messias Bolsonaro. Concordaram com ele Zanin, Dino e Carmen Lúcia, né? Então, continua lá, eu vi aquele... É uma sala de Estado, mas é uma coisa mínima em que a pessoa não tem muitas condições de se movimentar, né? Mas tem ar-condicionado, tem um frigobar, tem uma tela de TV e tem uma cama de solteiro. Ele lá recebeu a visita de Dona Michele e dos filhos, autorizadas pelo ministro Moraes. Agora eu vejo aqui, um amigo me mandou, de um médico de Goiânia, Marcelo Cacheta, está assinado por ele, fez um belo estudo e baseado também em 30 estudos a respeito do assunto, do caso Bolsonaro. Corpo ferido, né, pelo trauma abdominal, esfaqueamento, sequelas internas invisíveis, aderências intestinais, faixas de tecido fibroso que se formam após cirurgias ou traumas, colando parte do intestino entre si ou na parede abdominal. Retardam o trânsito intestinal, provocam dor
e distensão pioram a digestão, reduzem o esvaziamento gástrico. Aí, estômago parético, o estômago perde a força muscular, não consegue empurrar o alimento. Sensação de estômago cheio, náuseas, refluxo ácido persistente, perda de apetite, fraqueza e má digestão, né? Ácido subindo em direção ao esôfago. E refluxo que desce aos pulmões, que é uma bomba relógio respiratória. Pode inflamar o esôfago e, pior, alcançar a via respiratória durante o sono com broncoaspiração. Aí, pneumonia broncoaspirativa, né? Dá febre, tosse, falta de ar, dor torácica, inflamação pulmonar persistente, com ácido gástrico, secreções que entram nos pulmões. Então vem bronquite química, cicatriz no tecido pulmonar, perda progressiva da capacidade respiratória. Apneia, sufocamento e colapso metabólico no sono. Aí dorme mal, por causa do refluxo da broncoaspiração. A apneia do sono, a apneia obstrutiva, interrupção da respiração durante a noite. Vocês estão vendo aí a quantidade? Sobrecarrega, reduz a oxigenação do sangue, sobrecarrega o coração e o cérebro. Aumenta a pressão arterial, piora a síndrome metabólica, maior risco de infarto e AVC, queda da oxigenação cerebral, prejuízo de memória e da estabilidade emocional. Esse médico é também especializado em psiquiatria, né? E aí vem uma série de... Quando o Estado restringe a liberdade, o deslocamento, a rotina de exercícios, o autocuidado e o movimento diário, que é indispensável ao controle metabólico, o corpo do indivíduo começa a colapsar. Consequência da imobilidade, aceleração da aterosclerose, entupimento das artérias, piora radical da síndrome metabólica, aumento de peso, aumento da pressão arterial, piora do refluxo, aumento da apneia, agravamento do risco de AVC e infarto. Então, risco real de AVC, diz aqui, né? E aí vai tratando dessas questões, desequilíbrio psiquiátrico, golpe final, desequilíbrio psiquiátrico. As medicações do desequilíbrio psiquiátrico pioram a apneia, reduzem ainda mais o nível de alerta, provocam redução do CO2, o dióxido de carbono, aumenta a instabilidade emocional e causa episódios de confusão. Então, é muito grande aqui. Conclusão, né? Mostra que, em vez de curar, né, uma imobilização é um aumento silencioso da destruição. Eu fico pensando se não foi esse o caso do Clesão, né? Em que a justiça não ouviu o apelo da defesa, nem do Ministério Público, e o Clesão morreu. Bom, Onyx Lorenzoni gravou, ele foi ministro, foi por 30 anos deputado, foi ministro 3 vezes ou 4 de Bolsonaro, e está conclamando aí as bancadas que são majoritárias, a evangélica e a do agro, a encaminhar com rapidez um projeto de anistia que só isso resolve, né? Não é apenas Bolsonaro, é um monte de gente que estava numa manifestação. A gente vê pela entrevista que Ramagem deu lá na Flórida. Aliás, não sei se vocês viram quanta emoção, chegando a mulher dele, Dona Rebeca, e a filha, né, que vieram depois. Claro, ele quando saiu do Brasil não quis arriscar a família, né, o encontro no aeroporto. Uma grande emoção. E a gente vê pelo carrinho de bagagem que veio a bagagem para ficar até que se resolva a situação no Brasil. Mas Ramagem disse que era tudo muito estranho na investigação do Adélio Bispo, né? E agora a gente está vendo aí as consequências da facada de Adélio Bispo.
A facada continua até hoje sendo enfiada no abdômen de Bolsonaro. Era para matar. Ele não estava sozinho, óbvio, né? Tinha alguém que registrou o nome dele lá na Câmara, fingindo uma presença dele na Câmara naquele 6 de setembro de 2018. E Ramagem disse que as investigações estavam muito próximas de uma definição e foram interrompidas, né? Mistérios para esconder coisas. Assim como a gente vê aí no Master, né? Agora o Daniel Vorcaro foi transferido para um centro de detenção provisória em Guarulhos, e mais 2 diretores do Master. Outros 2 ficaram lá na Polícia Federal. Mas parece que estão querendo esconder alguma coisa. A Polícia Federal disse que foi um descaso muito grande do Banco Estatal de Brasília, né, o BRB. E que foi muita sorte que o BRB conseguiu recuperar 12 bilhões, né? E parece que estão escondendo coisas de uma quantidade de gente que está envolvida nisso. Ao mesmo tempo querem esconder lá na CPMI da roubalheira dos idosos da Previdência, né? Hoje mesmo teve que ser cancelada a reunião porque os 2 convocados de novo não vieram. Um deles, o ex-coordenador de pagamentos de benefícios do INSS, né, apresentou um novo atestado médico dizendo que não podia vir a Brasília por razões de saúde. Jucimar Fonseca da Silva. E o outro, um empresário envolvido, Rodrigo Moraes, de novo com habeas corpus. O que estão querendo esconder, proteger, ou de que tem medo? Porque se a pessoa está livre, né? O Frei Beto, por exemplo, o Frei Chico, né? Por exemplo, irmão de Lula, se não tem nada a ver, vai lá e esclarece tudo. E ninguém mais fala no nome dele, né? Que é vice-presidente de uma das entidades que mais levou milhões nessa. Então são essas coisas, né? Enquanto o presidente Lula está em Moçambique recebendo mais um título de doutor honoris causa, os seus líderes estão com problemas na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, rompeu relações totais com o líder do governo, Lindbergh Farias. Anunciou que rompeu, né? E lá no Senado, o Alcolumbre também diz que está meio rompido lá com o líder Jacques Wagner, que diz que não sabe por quê, mas tem a ver com a história da indicação do Messias. Então não são boas notícias para o governo Lula. E o Estadão começa a mostrar onde foram gastos os milhões, bilhões do povo brasileiro, lá na tal COP, que foi um desastre. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, divulgado na manhã desta sexta-feira, 17 de outubro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Vocês devem ter visto nas redes sociais, né, que as lojas Havan filmavam os que praticavam furtos na sua loja e depois expunha a cara deles para todo mundo saber quem é o ladrão e tomar cuidado com o ladrão quando entrar na loja de alguém ou quiser fazer negócio com alguém ou quiser se relacionar com alguém, a gente saber que essa pessoa é mau caráter, né? E é desonesta. Pois o Ministério Público de Santa Catarina deu uma queixa da loja Havan, que estava expondo, né, a imagem da pessoa, devia enquadrar na lei de proteção da imagem, né, mandou lá para a Agência Nacional de Proteção de Dados, e para proteger a imagem dos que furtam. E aí, no Brasil está tudo invertido, né?
E aí a agência mandou tirar, né? Então, não tem mais. Quando as lojas Havan publicavam, verificou que caiu para metade o furto. Pois agora dobrou e voltou a ser o que era antes. Esse Brasil, o Brasil gratifica o ladrão. Aí não tem jeito, aí a gente não vai ter futuro nunca, né? O pior é que não é só a gente, são os nossos filhos, netos e bisnetos. Bom, vejam só, eu disse que é tudo invertido. Um dos mais eficientes e corretos presidentes da FUNAI, o delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva, né, cujo trabalho eu acompanhei, trabalho honesto, sério, foi condenado pela Justiça Federal em Manaus a 10 anos por denunciação caluniosa. Vou contar para vocês o que é. Olha, então, aquela linha de transmissão de eletricidade de Manaus para Boa Vista, né? Roraima depende da energia elétrica da Venezuela, né? Porque não pode aproveitar as hidrelétricas, o potencial hidrelétrico que tem o Estado. Potencial hidrelétrico maravilhoso. Poderia, ao contrário, vender para a Venezuela e abastecer o Estado do Amazonas. Mas, enfim, são coisas de Brasil, que é tudo invertido. E aí, para passar lá no território Waimiri-Atroari, ia ter indenização para os índios. E aí ele pediu para a Polícia Federal investigar se tinha, né, funcionário da FUNAI numa rachadinha lá com a indenização. Foi isso que ele fez, dever dele. E está punido por isso. É incrível. É tudo invertido. Bom, mas a defesa dele vai entrar com recurso. Bom, a CPMI da Previdência, do colossal roubo de 2.300.000 idosos, mais de 60 bilhões tirados de idosos aposentados e pensionistas, né? Tem 11 requerimentos pedindo para ser convocado, para depor o irmão de Lula, o conhecido como Frei Chico, porque ele é vice-presidente de uma entidade chamada Sindinap, Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, né, que está com um bloqueio de 390 milhões de bens, bloqueio pedido pela Polícia Federal, concedido pelo ministro relator do Supremo, ministro André Mendonça, né, pegando o presidente, mas não o vice. No entanto, o sindicato, quando refez um acordo com o INSS, omitiu que o tal Frei Chico, José Ferreira da Silva, estivesse na diretoria. Ficou muito estranho isso. E aí o que fez o governo? Inundou a CPMI de deputados e senadores governistas que bloquearam a convocação do irmão de Lula. Aí a grande pergunta é, por quê? Se a pessoa está absolutamente inocente, se não deve nada, vai para lá, vai responder a tudo sem problema nenhum. Mas foi um Deus nos acuda para bloquear esse depoimento. O que levanta desconfiança e suspeita, né? Que poderia ser totalmente afastada, poderiam ser totalmente afastadas com o depoimento dele, de alguém que nada deve. Não é? De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa nesta quinta-feira, 2 de outubro. Em 2 de outubro de 1930, começou a Revolução, lá no Rio Grande do Sul, e foi subindo, foi indo para o norte, até amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco.
A revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Ele não aceitou o resultado da eleição, disse que a eleição tinha sido fraudada. O candidato era Júlio Prestes, de São Paulo, e ele derrubou o presidente Washington Luiz e assumiu. Ficou até 1945. Em 1932, nesse mesmo dia, 2 de outubro, os paulistas, não aguentando mais Getúlio sem Constituição, começaram a Revolução Constitucionalista no dia 9 de julho e acabou em 2 de outubro com a derrota, que foi uma vitória dos paulistas, porque Getúlio se comprometeu a fazer uma Constituição e fez a polaca, não adiantou muito. Depois, lá com o ato, com o Estado Novo, copiando até o nome lá do Salazar em Portugal, acabou com a Constituição e passou em 1937, passou a governar com decreto-lei. Esse é o Brasil. Mas em 2 de outubro de 1989, está se comemorando hoje, e eu tive o prazer de participar dessa comemoração, foi criado o quadro complementar do Exército, de oficiais do Exército. E hoje de manhã eu fiz uma palestra à distância na Escola de Saúde e quadro complementar do Exército de Salvador. Falei para os primeiros tenentes alunos. Foi um belíssimo encontro. São futuros oficiais que vão já no fim do ano, vão para as organizações militares, veterinária, enfermagem, contábeis, pessoal da intendência, comunicação social tinha lá também, né? Magistério, gente em matemática, línguas, né? Gente que já tem curso superior e prestou concurso. E agora estão se formando oficiais do quadro complementar. Foi um grande prazer estar com eles. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Esqueci de dizer, né, que a patronesse do quadro complementar é a Maria Quitéria dos Anjos, a baiana que se vestiu de homem para batalhar na Guerra da Independência do Brasil. 2 de julho, né? Porque a independência só foi concretizada depois, porque tropas portuguesas ainda estavam relutantes em sair do Brasil. Bom, mas eu queria contar para vocês que lá na grande CPI mista de deputados e senadores, as coisas começam a andar. Vejam só, hoje aprovaram um requerimento pedindo que o relator do processo no Supremo, o ministro André Mendonça, autorize a prisão do presidente da Confederação Nacional de Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFER. Eu já disse para vocês que um nome desse tamanho só pode ser alguma coisa de esquerda, porque eles não têm a capacidade de resumir um título. É a CONAFER. É o Carlos Roberto Ferreira Lopes. Só para vocês lembrarem, na última reunião, de madrugada, eu acho que foi na madrugada de quinta para sexta, há uma semana, o presidente da comissão deu voz de prisão para ele por falso testemunho, por mentir depois de ter jurado que não mentiria. Ele saiu preso, mas pagou fiança. Claro, tranquilo, né? A entidade dele levou 800 milhões por aí, podia pagar fiança, mas agora estão pedindo a prisão dele. Tem mais uma aqui. Convocaram o Maurício Camisotti, que é o sócio do Careca do INSS, que já está preso, para prestar depoimento. Ele recebeu de propinas aí 30 milhões.
Tudo isso sai do bolso dos idosos. Lembram que eu falei ontem para vocês? Ontem foi dia do idoso. Eu disse, será que estão respeitando o idoso? Não, porque roubaram 6 bilhões dos idosos, de 2 bilhões e 300 mil idosos desse país. Tem mais. Esse Maurício Camisotti, né, ligado à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos AMBEC, foi quem pagou para ele os 30 milhões. Você viu o cumprimento também do nome, né? E agora também estão pedindo para depor o ex-procurador-geral do INSS. Opa, agora está começando a entrar, né? Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, nome comprido também, como foi cumprida a propina que foi depositada na empresa que está em nome da mulher dele, quase 12 milhões. E também estão estudando lá o COAF, informou que é esse controle de transferências de grandes somas. De maio do ano passado a maio deste ano, a CONTAG movimentou 2 bilhões de reais. Sabem qual é o nome da CONTAG? Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Não é preciso comentar nada, né? O nome já diz tudo. Eu li no jornal que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda tem isso. Eu não sei quando tem uma Secretaria de Prêmios e Apostas, como tem sorteios na Caixa Econômica, eu fico em... E a lei das contravenções penais diz que é proibido o jogo de azar. Chega a definir que o jogo de azar é aquele cujo resultado depende da sorte. Isso é jogo de azar. Uma partida de futebol não é um jogo de azar. Depende da perícia dos jogadores. Mas uma loteria é um jogo de azar. Depende do acaso. Ou do azar, acaso, sorte, é tudo sinônimo. Bom, mas o que eu queria mostrar, essa secretaria baixou uma portaria para seguir decisão do Supremo que foi motivada por sugestão do Tribunal de Contas da União, porque descobriram que pessoal que recebe Bolsa Família está pegando um dinheirão para apostar, chamam de bet. Bet é aposta, basta traduzir do inglês para o português, que é aposta eletrônica, via digital. Gente, vocês se deram conta que quem está apostando o que ganha no Bolsa Família está jogando fora, né, o dinheiro do imposto de alguém que suou e trabalhou para pagar esse imposto. Cruzes. Olha o tamanho da injustiça. Alguém trabalha, sua e paga imposto. Esse imposto o governo pega e paga para o Bolsa Família, o bolsista. E o bolsista pega o dinheiro e aposta. E perde, claro. Que apostar é a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Eu nunca apostei, né? Portanto, nunca deixei de perder. Se eu nunca perdi é porque, então, ganhei, né? Agora, uma sugestão. O governo está impedindo essa portaria, está mandando que as empresas de apostas permitidas, embora a lei das contravenções penais. Isso é Brasil. As empresas de apostas têm que agora pegar um instrumento digital que faz o casamento entre o cadastro do apostador
e a sua vida de recebedor da Bolsa Família. E aí é obrigado a impedir. Quem recebe Bolsa Família não pode fazer aposta eletrônica. Pelo menos para proteger a justiça, que está sendo usado o dinheiro de alguém que pagou imposto, que trabalhou para pagar imposto. Aí eu fiquei pensando, vou dar uma olhada no Código Eleitoral só para ver uma coisa. Artigo, se vocês quiserem ver também, artigo 299. É crime dar dinheiro para obter voto. Dá 4 anos de prisão. Não faz a gente pensar em muita coisa? E só para terminar, né, já que estou falando de imposto, a Câmara dos Deputados aprovou, e já foi para o Senado, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Quer dizer que a pessoa que ganhava menos de 5 mil pagava imposto de renda? Que renda? Pagava imposto de renda. Ainda paga, né? Até que o Senado aprove, o presidente sancione e o Diário Oficial publique. É outra injustiça. Meu Deus do céu. Ontem eu mostrei, né, que uma canetada do ministro Moraes fez com que as pessoas em agosto tivessem que pagar de imposto sobre operações financeiras, aqueles que tomam um empréstimo, por exemplo, mais, ou seja, mais significa um acréscimo de 2,5 bilhões de IOF. Pois é, você trabalha e paga imposto, porque trabalhou, porque ganhou mais de 5 mil. Aí você trabalha e compra um carro. Aí você paga imposto sobre o carro, o IPVA. Você trabalha e consegue comprar uma casa. Aí você paga imposto sobre a casa, né? O IPTU. Né? E assim vai. Aí você põe uma empresa, você produz, você dá emprego, você comercia, né? Aí você paga ISS, paga ICMS, paga IPI, paga o GPS, paga imposto de renda, né? Paga o imposto, contribuição sobre lucro líquido, contribuição social. Para que isso? Para sustentar os governos municipal, estadual, federal. Para que existem? Para prestar serviços públicos. Bons serviços públicos à altura dessa quantidade de imposto, de justiça, segurança pública, saúde, ensino. Né? Só para a gente pensar. Pensar o que é ser cidadão. De Brasília, Alexandre Garcia.